Bom Eu dou uma dia. olhada. Bom dia, amado. Bom dia, amados. Bom dia. Mais uma vez, né? Estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. E a lição 3, a segunda parte, a fascinação pelo erro. Nós vamos estudar, né, a segunda ação, em que o autor da lição dividiu, né, a lição em duas ações. A primeira ação nós vimos no domingo passado, que foi vencer pelo argumento da experiência, né? E nós estamos estudando a respeito da justificação dos nossos pecados, né? E Paulo, ele inicia ali no capítulo 3 uma palavra, né, aos Gálatas, chamando eles de insensatos, né? De loucos. Por que vocês estão errando o alvo? Por que vocês estão deixando, né, de acreditar naquilo, nos argumentos que eu ensinei, né? Vocês estão sem juízo, vocês estão delirando. Agora, com a chegada dos judaizantes, que colocou como condição para a salvação dos Gálatas, né, de todos os gentios, a respeito da prática da lei da circuncisão. E eles estavam ensinando, né, aos Gálatas que sem a circuncisão não teriam condições de ser salvos, né? E eles voltam lá atrás na lei, junto com Abraão. Então, nós vamos ver, né, nessa segunda fase aqui da lição, que é a segunda ação, vencer pelo argumento das Escrituras. Então, nós vamos ver aqui a prova positiva e a prova negativa, né, e a experiência positiva em Jesus. Nós já falamos no domingo passado, quem assistiu, né, e teve da aula, a primeira ação com respeito a esse argumento, né, que vencemos pelo argumento da experiência. E Paulo, então, estava instruindo ali aos Gálatas as experiências que eles tiveram de salvação, né, conhecendo a obra restauradora, a obra justificadora de Jesus Cristo, a obra regeneradora de Jesus Cristo, né? Eles foram ensinados a respeito disso. Paulo, em nenhum momento, colocou condições para a salvação, obediência à lei. E nós sabemos que Paulo, ele era e continua, né? E continuou sendo obediente à lei, né? Por ser um judeu. Mas, com respeito à salvação, à justificação, à regeneração, é pela fé em Cristo Jesus. E foi isso que ele estava ensinando ali aos Gálatas, e é isso que nós somos ensinados hoje, né, nas Sagradas Escrituras. E o recebimento do Espírito Santo, né, do nosso sofrimento, do sofrimento dos Gálatas no passado, essas experiências que nós falamos no início da nossa lição, né, e do poder do Senhor Jesus para nos justificar. E hoje nós vamos ver, irmãos, a partir do verso 6 do livro de Gálatas, capítulo 3 também, né, as ações, a segunda ação, vencer pelo argumento da Escritura. Amém? Então, vamos acompanhar a leitura aqui de Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 6. Né? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Deste modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela fé, porque o justo viverá... Não, desculpe, irmão.
Vamos voltar no versículo 11. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, né? Porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer estas coisas terão vida por meio dela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Amém? Desculpa aí que eu dei um atropelo aqui na leitura do versículo 11. Nós estamos vendo, amados, da justificação, né, pela fé em Cristo. A nossa justificação é somente pela fé, né, não vem pelas obras. Aliás, a obra, né, já que vamos falar de obra também nessa manhã, o valor da obra na nossa vida, na vida também lá dos Gálatas, dos cristãos, né, do primeiro século, era para a santificação. E continua sendo, né? Nós fazemos a obra de Deus não para que viemos nos tornar santos, que já somos santos em Cristo, né? Mas é para a nossa santificação. E nós sabemos que nós somos, né, purificados, né? Somos convertidos, somos santificados todos os dias, né? E o argumento de Paulo agora, nessa segunda ação, é vencer pelos argumentos das Escrituras. Então, ele vai falar desta confiança e dependência, né, somente em Deus e não em nós. É que ele falou para os lá da igreja dos Gálatas, né? A sua confiança tem que estar em Deus e na obra regeneradora de Cristo, não em nós e não na prática da lei, como nós lemos aqui, e ninguém é salvo pela prática da lei, né? A lei não te mostra, a lei só te mostra que você está errado, né? Mas ela não tem obra para te justificar. A justificação vem através de Jesus. Então, essa segunda ação que nós vamos ver aqui, né, vencer pelo argumento da Escritura, nós temos aqui a prova positiva no Antigo Testamento, né, e a prova negativa no Antigo Testamento. Se o argumento da própria experiência pessoal lá, e também nossa aqui, não bastava para convencer os Gálatas e para também nos convencer, Paulo vai usar o argumento das Escrituras agora, para que eles se convencessem, né, do erro, que a justificação ela não depende das obras. A justificação vem pela fé. As obras já é para uma outra obra na nossa vida, né? Eu já falei que é a santificação. Então, a prova positiva, do versículo 6 ao versículo 9, vai falar, né, da resposta aqui dos judaizantes quando chegaram. Então, vamos ver aqui, versículo 6 ao versículo 9. E Paulo fala assim: assim foi com Abraão, que creu em Deus. Isso lhe foi atribuído como justiça. Saber, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E as Escrituras, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a obra, né, a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Deste modo, os da lei, né, são abençoados, os da fé, desculpa,
os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de Deus. Desculpa, irmãos, eu estou com uma deficiência visual, porque meu óculos ele está torto, né? Então não estou enxergando direito. Aqui, às vezes, a visão atrapalha, tá? Então, desculpa aí. Mas aqui, as Escrituras está prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas as nações da terra. Quando Deus falou isso, né, a Abraão, não existia ainda a lei, e também não tinha também a circuncisão ainda. Então, o argumento que os judaizantes estavam falando aqui, né, e a resposta deles, eles tinham resposta para essa pergunta baseada no livro de Gênesis, capítulo 12, e no capítulo 17. Né? Só que no capítulo 12 de Gênesis vai falar sobre a chamada de Abraão. Né? Se você voltar lá e para a leitura, né, depois você vai ler, fala da chamada de Abraão. Né? Quando chegou, Deus chamou Abraão e fez promessas a ele. No capítulo 17, já vai ter uma mudança, porque Deus vai mudar o nome de Abraão, né, para Abraão, que hoje é Abraão, né, que são o homem que creu, né, e da sua descendência. Então, amados, os judaizantes estavam apoiados nessa questão, só que eles, nesse momento aqui, em que nós, no versículo 6, que fala que foi assim com Abraão, que creu em Deus, e isso foi lhe atribuído como justiça. A justiça foi por ele crer. Não foi porque ele praticou a circuncisão, porque não existia ainda a circuncisão. Né? Mas ele foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus. Né? Então, essa é o primeiro debate de Paulo ali junto aos Gálatas, o ensinamento judaizante. Essas são a prova positiva, tá? Aí fala assim: Abraão foi justificado diante de Deus, pois reagiu ao seu chamado com antecedência, né? No capítulo 12 de Gênesis. Todavia, só depois que submeteu à circuncisão e sua fé foi aperfeiçoada. Esse é o ensinamento do judaizante. Só que Paulo vai combater isso. Ele creu realmente. Né? O segundo ensinamento, a resposta do judaizante. É verdade que todas as nações da terra serão abençoadas em Abraão, que é uma promessa. Mas isso é apenas para aqueles que submetem à circuncisão. E é um erro, né? Como selo dessa aliança. Não é. Só esses são semente dele e têm direito a participar das bênçãos que lhe foram prometidas. Então, ele está falando que só aqueles que foram circuncidados é que são semente, né? São semente de Abraão, porque submeteram à circuncisão. E Paulo vai, então, né, responder a esses ensinamentos errados. Então, vamos ver aqui. Essa é a prova positiva do argumento do judaizante e agora o argumento de Paulo. Então, a resposta de Paulo. Paulo observa como o apóstolo combateu a argumentação dos judaizantes. Ele cita ali Gênesis 15, né? Texto intencionalmente desprezado pelos opositores. Esse texto é desprezado pelos judaizantes, em que ele afirma de que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. A fé do patriarca Abraão era, portanto, uma reação confiante ao chamado de Deus, a promessa de um herdeiro e inumerável descendência. Nós vemos, depois que lemos aí o capítulo 15.
Então, Paulo vai combater, né, justamente aqui, no ensinamento judaizante, que só são filhos de Abraão aqueles que se submetem ao ensinamento da lei e da circuncisão. Então, Paulo vai falar que não, né? Os filhos de Abraão, né, portanto, são aqueles que creem. E nós temos essa base, né, essa confirmação lá em Romanos 4, de 1 a 8. Essa é a característica que distingue a descendência de Abraão e a descendência da identidade de genealogia. De modo que um judeu circuncidado, sem fé, ele não é filho de Abraão. Se ele é circuncidado e não tem fé, né, em Deus, ele não é considerado filho de Deus, né? Ele é descendente de Abraão, né? Mas ele não tem identidade como filho de Deus, porque não creu. A segunda é ter a bênção para as nações é a justificação, a maior de todas as bênçãos. Note que o verbo justificar e abençoar são usados como equivalente no verso 8. Então, Paulo combate, né? A fé é o meio pela qual a bênção seria dada, né? Assim, as Escrituras preanunciou que Abraão é o evangelho da salvação oferecida a todos os povos. Então, o que diz lá em Gênesis? Em ti serão abençoados todas as nações da terra. Abençoarei os que vos abençoar, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então, esses ensinamentos é que eles chegaram, né, ali na igreja dos Gálatas, combatendo ali os ensinamentos do apóstolo Paulo. Agora, vimos a prova positiva. Agora vamos ver a prova negativa, né, dessa segunda ação, vencendo pelo argumento das Escrituras. A prova negativa. Então diz assim: depois de ter mostrado que a confiança dos judeus na descendência física de Abraão não lhe concedia justificação, Paulo demonstrou que também era sem sentido reivindicar as bênçãos de Abraão como base na obra da lei. E ele vai falar assim, no texto que nós lemos aqui no versículo 10 e versículo 11, que a maldição que a lei traz, né? A maldição. Por que a lei traz maldição? Porque você não pode só obedecer a lei que você é simpatizante com ela. Para você ser justificado pela lei, você tem que obedecer todas elas. Não pode errar em nenhuma, né? E sabemos que, irmãos, no Decálogo lá temos somente 10 mandamentos. Mas para os judeus é muito mais do que 10. Né? Aquilo ali, irmão, só foi uma orientação que Deus deu para aquele povo. Né? E mostra ali duas ações. Primeiramente, dois comportamentos. Né? As quatro primeiras leis, né, do Decálogo é uma experiência pessoal da pessoa com Deus. Né? Se você observar lá, as quatro primeiras leis é sua experiência com Deus, é sua comunhão com Deus. Depois, as demais, né, as 6, são a sua experiência contigo mesmo e com o seu próximo. Por isso que o primeiro mandamento lá, né, dos homens, ele fala justamente na família, né, de observar ali o amor, né, aos seus pais. Então, nós vemos aqui que a maldição da lei é a pessoa que não observa, não tem como você observar todas as leis. Né? Se você quer ser justificado. Hoje também temos aí algumas igrejas que praticam isso. Né? Que falam que a justificação é pela lei, observar as leis. Por isso que tem algumas igrejas que guardam até o sábado ainda hoje.
É interessante, mas que até no meio batista tem alguns irmãos que aplicam isso nas suas vidas, de observância ao sábado, né? É no meio batista. Então, vamos aqui. Por que a maldição? A maldição que a lei traz. Aqui encontramos uma citação do Antigo Testamento, Deuteronômio 27, né? Que contém um pronunciamento de maldição sobre todos os que não executam a lei que a lei requer. Certamente ninguém há que preste obediência completa à lei, requerida para eximir-se da maldição. Então, para observar, para ser justificado pela lei, tem que observar todas elas. Então, é por essa razão que se torna maldito, que não observou todas as leis. Em conclusão a isso, o apóstolo Paulo fala, né? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque não tem como você observar todas as leis. Se até para observar, né, as 10 já fica difícil, que foi dada lá no deserto, né, e hoje também. Então, a prova negativa é essa, que a maldição vem pela lei. É interessante que a lei ela te mostra que você está errado, né? Ela pode até te mostrar um caminho para você se corrigir. E mostra. Você não vai ser justificado por ela. Você não vai observar todas elas. Mas se você observar o sacrifício, né, a justificação pela fé, né, se você crer, você será justificado. Aí fala também que a lei e a fé, elas se excluem. Elas não se concordam uma com a outra, né? Então, para reforçar o argumento aqui de que uma pessoa só pode ser justificada diante de Deus mediante a fé, Paulo citou lá o Abacuque, capítulo 2, verso 4, né? Que o justo viverá pela fé. É interessante, né? É que Paulo ele está usando para o seu argumento o Antigo Testamento, né? Ele está combatendo, né, os argumentos ali judaizantes com conhecimento de causa, porque ele sabia que os judaizantes iriam conhecer esse texto. Os gálatas talvez não tivessem conhecimento disso, né? Eles não eram obrigados a conhecer toda a lei e a conhecer o livro, os pergaminhos, né, do Antigo Testamento. Que não existia Bíblia como nós temos hoje. Existia ali alguns pergaminhos que o próprio apóstolo Paulo fala que ele trazia com ele, né? E ele combateu então essa prova negativa aí dos judaizantes, né? Que o justo ele vive pela fé, ele não vive pelas obras, né? Então aquele que é justo, que é justificado pela fé, viverá. Aquele que não é justificado pela fé não tem vida, né? Os judeus fiéis haviam de escapar da condenação que Deus teria sobre Judá ao permitir que fossem levados para o cativeiro da Babilônia. Assim, os que em Cristo depositaram sua fé escaparam da condenação eterna, né? Escapam da condenação eterna. Então, dois argumentos do apóstolo Paulo pelo argumento da Escritura. Nós devemos notar aqui, irmão, que Paulo está instruindo aos cristãos de Gálatas e talvez estivessem ali presentes, né, os judaizantes. Por isso que ele está usando aqui o Antigo Testamento, está usando, né, a lei, né, experiências lá com a palavra, com as Escrituras, que ele teve e que os judaizantes também estavam ali e que tinham conhecimento, né, da lei,
tinha conhecimento dos profetas, né, porque a fé deles, né, como filhos de Abraão, tinha que passar por isso, por esse crivo, né, crer na lei e crer nos profetas. E Paulo citou um dos profetas aqui, né, Abacuque. E essa segunda ação desse argumento de Paulo ali, corrigindo, então, né, combatendo ali ensinamentos errados. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Se não estão... Não? Se não tem nenhuma pergunta, vamos passar, então, para a experiência aqui dessa segunda ação, vencer pela experiência da Escritura, mas agora a respeito da esperança positiva em Jesus. A esperança positiva em Jesus. No versículo 13, versículo 14, né, o apóstolo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldito em nosso favor, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Paulo vai fazer novamente menção lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 21, né, que fala da maldição de todo aquele que é pendurado no madeiro. Aí ele fala no versículo 14: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem a promessa do Espírito pela fé. Paulo também, ele fala que a fé, né, ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é o nosso firme fundamento, onde nós estamos firmados. A fé em Jesus. Né? A lei tem o seu direito. Né? A lei tem a sua obra. A lei tem né, as suas condições. Mas a fé mostra que somos justificados porque cremos. A esperança positiva de Jesus aqui, né, mostra que o que ele fez. Então, Paulo vai mostrar aqui como podem os homens escapar da maldição e, de uma vez por todos, da condenação eterna. Como pode um homem, né, escapar da maldição e, de uma vez por todas, da condenação eterna? A única maneira de se escapar dessa maldição e, de uma vez por todas, da condenação eterna é pela obra de Jesus Cristo. Não pelas nossas obras. Foi pela obra regeneradora de Cristo na cruz. Não é por nós. Não é pela nossa prática, né, de estar obedecendo um estatuto, né, da igreja, um regimento interno. Não. Tem as suas ações positivas. Né? O estatuto e o regimento interno para uma igreja. Mas a nossa justificação não vem por isso. A única maneira de escaparmos desta condenação, dessa maldição, é crendo. É crendo em Jesus. Então fala, a esperança positiva em Jesus. E fala, o que ele fez? Ele nos resgatou da maldição desta lei. Já que nós não temos condições de observar todas as leis, e pela lei somos malditos, então Deus enviou Jesus Cristo e nos resgatou desta maldição desta lei. Né? Jesus nos remiu. Né? Ou ele assegurou a nossa libertação mediante um preço.
E o apóstolo Pedro vai falar desse preço, né? Do seu sangue derramado na cruz. Deste modo, a maldição da lei já não nos atinge, né? Para aqueles que creem, né? A maldição da lei já não nos atinge, porque cremos no sacrifício de Jesus, no sangue derramado na cruz. Então, por que essa experiência positiva? Porque foi ele que fez, né? Ele nos resgatou. E como ele fez? Versículo 13. Fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, né? Trazendo sobre ele própria maldição em seu lugar. Sabemos, irmãos, que Jesus ele foi obediente à lei, né? Ele cumpriu a lei. Ele falou lá que ele não veio desprezar a lei, abrogar a lei e ir contra a lei. Ele veio obedecer, ele obedeceu. Um único homem que obedeceu à lei foi Jesus, né? Mas ele fez para quê? Para se cumprisse as escrituras na pessoa dele. Ele se fez maldição em nosso lugar, para nos resgatar. Mas foi por um ato de graça, né? Ele colocou voluntariamente sobre si a nossa maldição, a fim de nos livrar dela. E essa transferência de maldição é que explica o horrível grito de abandono de Jesus lá na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste, né? Por que me abandonou, Senhor? Foi aquele grito que ele deu lá na cruz, naquele momento em que estava recebendo toda a maldição, todo o pecado. E como Deus, ele não pode contemplar o pecado por ser santo, nesse momento Jesus sentiu ali, né, o abandono. Porque Deus estava cumprindo em Jesus Cristo ali uma obra de regeneração. E ele recebeu sobre o seu corpo toda a maldição da humanidade. E foi isso que ele fez em nosso favor. A crucificação de Cristo o pôs sobre a maldição da lei. Por isso que nós pregamos a fé em Cristo. Não pregamos a fé na lei. Não pregamos a justificação na obediência à lei. Não pregamos a justificação, a regeneração na obediência à lei. Mas na obra regeneradora, na crucificação de Jesus Cristo. E para que ele fez? Para que Cristo fez? Primeiro, o propósito da morte de Cristo na cruz foi tornar disponível aos gentios a bênção de Abraão. Lembra lá no início? Em ti será abençoado todas as nações da terra. Mas como iria fazer isso? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Deus enviou os profetas, né? Enviou a lei, mas não justificava. Ele então enviou Jesus Cristo, para que através dele se tornasse, né, disponível aos gentios a salvação, né? Não seria só para um povo, somente, uma nação, mas seria para todos os habitantes da terra. Os gentios aqui são aqueles que não são judeus, né? Somos nós. Essa obra de regeneração chegou até nós, né? Para tornar isso disponível a esse povo, que não é um povo judeu, Deus enviou Jesus Cristo. E essa bênção de Abraão está também sobre a nossa vida hoje, né? Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E é uma promessa lá, Abraão. Eu abençoarei aqueles que te abençoar, Abraão, mas também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Temos que observar essas condições.
a justificação pela fé, né? Segundo, é também mediante a fé em seu sacrifício, que os que creem recebem o Espírito da promessa. Hoje nós temos, né, como igreja neotestamentária, pregado esta promessa do selo do Espírito, né? O Espírito é um selo que é colocado no cristão, identificando ele como salvo, identificando o cristão como justificado pela obra regeneradora de Cristo, identificando o cristão que ele é salvo, né? Não é afrontando as pessoas, mas mostrando que você, através da sua regeneração, né, mostrando, através do seu comportamento, que você é salvo. Mostrando que, através da sua obra que você realiza, na sua santificação, você é separado por Deus, que você é um cristão idêntico e é identificado com Cristo pelo selo do Espírito. Então, amados, continua ainda aquela pergunta, né? Porque ainda hoje, essa doutrina da salvação pelas obras fascina tanta gente. Porque muita gente hoje é fascinada por isso. Porque as pessoas são atraídas, né? Porque esse encantamento ainda hoje existe. A prática da lei, né? Porque ainda hoje, né, essa doutrina de salvação pelas obras está tão latente em nossas igrejas. Então, a pergunta que o autor faz e também que eu deixo aos amados irmãos, encerrando essa nossa participação nesse estudo, né? Nesse domingo, a fascinação pelo erro. Há sempre um perigo. Há sempre o perigo de o homem ser fascinado pelo erro. Aliás, né, o erro nos fascina, o erro nos atrai, né? O erro não é feio. Lembra lá no Jardim do Éden, onde foi ali, né? O erro foi revestido de beleza ali? Fala que o fruto pelo qual Deus falou para Adão, né? Hã? Adão. O fruto que Deus falou para Adão, não comer desse fruto. E se você comer, você morre. Vai se separar de mim. Então ficou ali uma atração sobre aquele fruto. E parece que todo dia eles iam lá olhar, né? E no dia lá pegou Eva lá desprevenida, de argumento, e foi onde foi o argumento de Satanás ali. Ele usou ali o erro, né? Revestido de beleza ali, que era o fruto, era atraente, diz que era um fruto atraente, desejoso, né? Então ali a tentação de Adão e Eva veio por um argumento. A serpente, ela falou algo que não foi dito por Deus. E ela usou, não foi assim que Deus disse? Não devei tocar, nem comer? Não, Deus não falou para não tocar. Falou para não comer. Então ali foi o desejo, né? Pelo erro, atraente ali fez Adão e Eva pecarem. Amados, esse é o nosso desafio
né, neste dia, nesses dias que estamos vivendo, da justificação, que é somente pela fé. A justificação que nos faz filhos de Deus, através da obra regeneradora de Cristo. Mas não devemos desprezar, né, o valor também das obras. As obras já têm um valor na nossa vida. Né? E eu gosto muito do livro de Tiago, lá depois você dá uma lida na epístola de Tiago, e fala sobre essa questão aí da obra e da fé. Né? A obra nas nossas vidas, irmãos, é para a santificação. Por isso que o Tiago vai falar. Ah, mostra-me a tua fé pelas obras. Né? E eu lhe mostrarei as minhas obras pela minha fé. E essa confiança que temos não é em nós mesmos, mas é a nossa confiança e dependência em Deus. Então, que Deus abençoe nessa palavra, esse estudo, e que o Espírito Santo possa estar contribuindo, né, para a nossa edificação através desse estudo, nos trazendo aí momentos mais edificantes, momentos mais felizes na nossa vida, nosso novo comportamento como cristão. Amém? Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Deus abençoe, pastor João. Domingo abençoado a todos. Amém. Se alguém quer falar alguma coisa. Amém, irmão. Obrigado, Karina. Se alguém quer fazer alguma pergunta, se eu puder responder, né? Também estamos já caminhando para o culto, né? Mas se tiver alguma pergunta que sejam rápidas, né? Então deixa lá no comentário as perguntas que depois eu entro e faço lá as anotações. Amém? Vamos lá para o culto. Abertura da mês da família, né? Congresso da família. Até lá, irmãos.